Será realmente que dá para passar na PF estudando 3 matérias? E quais as matérias são o grande diferencial para passar nesse concurso? Vamos falar um pouco disso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos. E é necessário colocar pingo nos is. É necessário explicar a complexidade de passar num concurso público. Porque o que eu escuto? Muita gente falando, não, para a PF, para a gente da PF, a última nota foi 75 pontos. Então você tinha 120, você conseguia 75, você conseguia passar para a próxima fase, que no caso era a prova física, né, o TAF. E como a prova da PF tem algumas matérias que tem muitos pontos, e eu vou mostrar aqui para vocês, só você pegando ali 3 matérias e acertando, você conseguiria passar. Muita gente usa isso para chamar atenção. Até num processo de venda, a pessoa fala, não, olha aqui como é simples. Olha aqui, só são 3 matérias. Veja, descobri aqui algo que ninguém viu. E, qualquer um que estuda para PF, para PRF, entende como essas provas funcionam e isso é o básico. E daí fica uma sensação, e veja, não estou querendo aqui acusar que essas pessoas são desonestas, mas elas criam uma sensação que, nossa, tem um atalho, nossa, olha, é muito mais simples do que as pessoas pensam. E não é assim. A prova da PF é uma das provas mais difíceis na área policial. E eu quero mostrar hoje um estudo que eu fiz, que na verdade eu tirei lá do Olho na Vaga, e aqui não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas o Olho na Vaga é um site que o pessoal coloca as notas. E assim, é muita gente, é mais de 5 mil pessoas que colocaram as notas lá. E ele vai gerando estatísticas. E você tem uma noção de quem não passou, como que foi a média geral e como foi a média de quem conseguiu atingir a nota de corte. E com isso você consegue entender a diferença que você tem que fazer, como que você tem que se sair nas matérias. Em matérias até que você pode falar, não, essa matéria aqui, se eu não acertar, se a prova se manter, né, manter a tendência, eu não vou ser tão prejudicado. Mas essa matéria aqui é requisito mínimo. Eu preciso me sair bem nela para conseguir passar no concurso. Então, vou explicar isso hoje. Mas deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo, ajuda esse canal aqui para a gente conseguir trazer outras análises. Se você curte, compartilha, ajuda o meu trabalho, mostra que você está gostando e eu posso fazer outras análises, porque essas análises não são fáceis de fazer e você não vê em outros lugares. Mas vamos lá. Essa daqui é a prova de agente da PF 2021. E aqui você vê como que as matérias são tratadas de maneira muito diferente pela prova, né? Enquanto você tem ali contabilidade, informática, né? Informática com 36, contabilidade com 24, português com 24 questões, né? Incluindo aqui a redação oficial como português, né? Já que o edital considera assim, você vê que boa parte das questões estão aqui, né? Das 60 questões informática mais contabilidade e português aí 24 questões, então dá 84 questões, uma boa parte da prova. Muita gente começa a falar assim, não, essas matérias aqui, se você ir bem, você passa e tal, e de fato, né, se você acertasse tudo, você conseguiria tirar 84, né, acertar tudo, né, sem errar nada, e a nota de corte seria 75. Mas não é bem assim, porque tem uma questão de facilidade das matérias. Tem uma questão que algumas matérias são muito fáceis na prova da PF, olha o que eu estou falando. E as pessoas acertam muito. Então, se todo mundo acerta e você erra, você vai ter que, às vezes, correr atrás de pontos em matérias muito difíceis. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui é a prova de agente, tá? E tem a prova de escrivão. A prova de escrivão muda bem pouquinho. O que muda ali é que diminui contabilidade. Eram 24 questões, passa a ser 18. E acrescenta-se arquivologia. Então, muda muito pouco, mas continua a ideia que informática e contabilidade e português são muito, muito importantes, tá? Agora eu quero trazer para vocês uma análise do percentual que as pessoas acertam. O percentual geral, né? O quanto que as pessoas acertam das questões no percentual geral, baseado lá no Olho na Vaga. Eu acredito que esse percentual seja menor, geral, né? Porque para a pessoa cadastrar no Olho na Vaga e colocar a nota, é porque pelo menos ela tem alguma esperança, pelo menos ela quer dar uma olhada, não é aquele candidato que foi fazer a prova para ver o que ia dar, sabe? Que nem estudou. Então, realmente, talvez seja um nível um pouco maior, mas é interessante para fins dessa análise. E tem a nota do pessoal da nota de corte, que conseguiu atingir a nota de corte para passar para a segunda fase. Então, vamos entender essa análise aqui que eu vou trazer para vocês. Então, aqui, de agente, só tenho de agente, tá? Não tenho de escrivão, só consegui de agente. Então, vamos lá. Quem fez essa prova, a média de acerto foi 54,20%. Então, a média geral. Então, as pessoas que encararam o português, a média foi
acertar um pouquinho acima ali de 54. Mas quem passou, quem atingiu nota de corte, fez 77%. Então, essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês com base no olho da vaga lá. Então, para vocês entenderem um pouco essa diferença. Então, veja, eu vou mostrar aqui outras matérias, ó, direito constitucional, e aqui o grande ponto, ó, constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação especial, que são as matérias de direito, são pouquíssimas questões, né? Totalizando ali, são 12 questões, né? 10% da prova, né? Se você considerar a prova só com as questões objetivas e não considerar a redação. E daí muita gente fala assim, direito, não precisa nem estudar, porque são poucas questões. Cuidado com esse tipo de raciocínio, porque é aqui que a pessoa cai. Dá uma olhada no nível de acerto da média geral. Das pessoas comuns, né? Que fizeram esse concurso, quanto que elas conseguiram acertar. Acertaram 84% de constitucional, ou seja, praticamente ali das 3 fizeram ali 2 questões. Direito administrativo 76%, penal deu 38%, né? Mas penal ou você era uma questão só, né? Processo penal não sei por que o sistema não deu essa informação, então eu não tenho. E legislação especial 60%. Quem conseguiu passar, praticamente ali, ó, 98, 93, 57, 85, ou seja, dessas 9 questões de direito, conseguiu ir muito bem. E veja, eu não estou falando para você estudar muito direito. Até porque o direito da PF, e eu posso fazer um vídeo para isso, só deixar aqui nos comentários, é um direito muito tranquilo. Tanto que tem esse nível de acerto. Se você comparar com a PRF, você vai ver como o nível de acerto é muito maior. Mas, se você não dedicar um pouco de tempo, você vai acabar se danando, indo muito mal por uma matéria que é muito simples. Então, tem que dedicar um tempo. Até acho, e aqui, que dependendo da pessoa, dá até para dedicar no pós-edital, né? Se você fizer um estudo não nos materiais aí dos cursos que usam erradamente o mesmo material da PF para PRF, você consegue até ir muito bem no pós-edital mesmo, né? Claro que tem pessoas que talvez nunca tenham ouvido direito, talvez seja um pouco arriscado estudar no pós-edital, mas eu acho possível. Agora, você não dá atenção, eu vejo muito discurso que caminha para isso. Direito não precisa dar atenção. Cara, você tem que saber o mínimo para conseguir chegar nesses níveis aqui de quem atingiu nota de corte. Raciocínio lógico, e aqui a gente chega na grande matéria. Raciocínio lógico é a maior diferença entre a média geral e a média de quem passou. O que significa isso? Significa que aqui está um dos grandes diferenciais. Então aqui está uma das grandes diferenças entre a média geral e quem atingiu nota de corte. Isso significa que se você não dedica um tempo a raciocínio lógico, tendencialmente você vai cair aqui nessa média, de atingir 30%. Cara, 30% é muito pouco de 12 questões, né? É 44% de diferença entre quem passou. Isso revela um problema, que é que o pessoal não se prepara para exatas. O brasileiro ele é muito ruim em exatas. Em qualquer concurso você vai ver que exatas é uma das notas mais baixas. E não é diferente na PRF, por exemplo, né? As notas mais baixas estão ali em física, estão ali em raciocínio lógico também. Então, é uma matéria que é um dos grandes diferenciais, né? Estatística. E aqui, estatística, olha que interessante. A média geral é acertar 4%. Ou seja, a média de 12 questões ali fica quase em uma questão. E a média de quem passou foi acertar 28%, não chega nem em 30%. Então, a pessoa não chega a acertar ali algo em torno ali de 4 questões, mais ou menos, né? De 12, cara, é muito pouca questão. Aqui você poderia, claro que você está fazendo uma aposta na tendência, você poderia até deixar de estudar essa matéria, né? E investir em outra, porque realmente o nível de acerto é muito baixo. Não teria um grande risco aqui, diferente do direito, né? Se, não vou deixar de estudar direito. Pô, o pessoal vai sair acertando e você vai ficar muito para trás. Você vai ter que repor os pontos em outra. E agora aqui, informática, contabilidade, que realmente são matérias que são diferenciais, porque apesar do percentual de acerto ser menor, né, ser 27% em informática e 24% em contabilidade, em termos da quantidade de questões, né, em informática você tem que acertar, a diferença de acerto é muito grande. A diferença de acerto vai dar ali em torno de, entre quem passou e a turma geral, é 9 questões. Então, realmente, a diferença está em informática. A diferença está em contabilidade com 6 questões, na informática é quase 10, é 9,72 questões de diferença. Contabilidade dá 6 questões e raciocínio lógico dá 5 questões. Então veja, você fala, raciocínio lógico só tem 12, não vou dar tanta importância. Aí que você erra. A grande questão, e aqui finalizando o raciocínio desse vídeo, não é você
estudar só algumas matérias, mas saber dar prioridade. Você tem que dar prioridade realmente à contabilidade, à informática, a português, mas não pode esquecer que algumas matérias que não têm tantas questões como raciocínio lógico fazem diferença. Porque, veja, quem passou conseguiu 5 questões em cima do grupo geral. É muita diferença. E isso vai fazer falta na tua prova. Gostou desse vídeo? Deixa a tua curtida, não esquece não. E é isso daí, pessoal. Sempre com boas análises a gente consegue entender e programar o nosso estudo. E bora estudar, pessoal.